aspectos gerais da bioquímica, tudo bem? E a gente vai começar hoje o nosso estudo falando um pouco sobre proteínas, tudo bem? Então, você aí que quer entender um pouco mais sobre as proteínas, fique bem esperto nessa aula, tá bom? Antes de tudo, a gente precisa entender do que as proteínas são compostas. Todas as proteínas são compostas por aminoácidos. Aminoácidos. E como o próprio nome diz, nós temos funções orgânicas de extrema importância em termos estruturais para um aminoácido. Como que é a estrutura de um aminoácido? Tá? Eu tenho uma porção amina, tudo bem? Ligada a um carbono com um radical, ligado a um grupo carboxila. Então, eu diria que essa daqui é a minha estrutura geral, tudo bem? De um aminoácido. Então aqui eu tenho a minha função orgânica amina e aqui eu tenho a minha função orgânica de ácido carboxílico. Tudo bem? Existem a maioria dos carboidratos, exceto a glicina, ou melhor, todos os aminoácidos, eu falei carboidratos, né? Mas perdão, todos os aminoácidos, exceto a glicina, apresentam isomeria ótica, em que esse radical aqui é diferente de um hidrogênio, tudo bem? Isso eu até acho relevante da gente saber, tudo bem? Nós temos em praticamente todos os aminoácidos a presença de isomeria óptica, tudo bem? Interessante a gente saber, tá, que em organismos, tá, em sistemas biológicos, a gente tem sempre o isômero levógeno, tá? Sempre em sistemas biológicos nós teremos a predominância de aminoácidos levógenos. E os aminoácidos eles são classificados em alguns grupos em função dos radicais, tá? Então, ó, a gente vai falar um pouco sobre a classificação. Classificação dos aminoácidos. Então, nós temos primeiro os aminoácidos apolares. Um exemplo de aminoácido apolar é a própria glicina, que eu falei. Nós temos vários outros, tá? Glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina, tá? Nós temos os aromáticos, em que o grupo R apresenta um benzeno, né? Como exemplo, posso dizer o triptofano, um aminoácido essencial no que diz respeito à síntese de alguns hormônios, né? Que é convertido em serotonina também. Nós temos os aminoácidos polares, tá? Como exemplo, a serina, a glutamina. Vou escrever aqui, ó, glutamina. Nós temos os carregados positivamente, tá bom? Os carregados positivamente, como exemplo, a arginina. E nós temos os carregados negativamente. Como exemplo de um aminoácido carregado negativamente, tá, por exemplo, o aspartato. Então são os tipos de classificações, não precisa, tá, decorar isso, tudo bem? E a gente precisa agora, tá, seguir o nosso conteúdo para o conceito de peptídeo, tá? Peptídeos e proteínas. Aí. O que a gente vai estudar agora? Como que se forma um peptídeo. Simples assim.
E eu já vou falando, é uma reação de condensação ou uma síntese por desidratação. Como que isso vai acontecer? Ué, eu vou pegar um aminoácido, ligado a um radical 1, colocar para reagir com outro aminoácido, ligado a um radical 2, e olha o que vai acontecer. Essa hidroxila vai reagir com este hidrogênio e vai sair daqui uma molécula de água, certo? Sai uma molécula de água. Beleza. Aí é o níon que sobrou. Ficou então NH2, CH, o primeiro radical, C, dupla O. Agora ligou na amina, NH2, CH, radical 2, C, dupla O, OH. E aí nós temos um nome especial para esse tipo de ligação aqui, ó. Essa ligação que se estabelece entre a carbonila e o nitrogênio, a gente chama isso aqui, ó, de ligação peptídica. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu tenho uma ligação peptídica, significa que teve 2 aminoácidos reagindo. Então, para cada ligação, a proporção é de uma ligação para 2 resíduos. Então, se eu tiver uma ligação, 2. 2 ligações, 4. Tudo bem? Se eu tiver, então, 3 ligações, 6. Então, é sempre o dobro. Então, se eu tiver 10 ligações, 20 resíduos de aminoácido. Então, o nome que a gente dá para essa estrutura que sobra aqui, ó, a gente chama isso aqui, ó, de resíduo de aminoácido. Por quê? Porque não é o aminoácido completo, né? Não tem um grupo ácido mais. Tem uma ligação peptídica que tem a função orgânica amida. Tudo bem? Então é justamente assim que a gente sintetiza um peptídeo ou uma proteína, certo? Importante a gente entender agora algumas classificações de proteínas. Por exemplo, proteínas de subunidade ou de multissubunidade. O que é uma proteína de multissubunidade? São aquelas que possuem 2 ou mais polipeptídeos associados de modo não covalente, tá? Vamos escrever isso daqui? Vamos lá. São proteínas que possuem 2 ou mais, tudo bem? Polipeptídeos associados não covalentemente. Tudo bem? É isso. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina, ela tem 4 subunidades, mais ou menos assim, que formam ela. Tá? Você tem a cadeia beta 1, tá? Beta 2, alfa 1, alfa 2. São idênticas, né? A beta 1 é idêntica à beta 2, que são essas subunidades aqui, né? E também nós temos outro tipo de classificação, que são proteínas conjugadas. Tá lá, ó, proteínas conjugadas. Tudo bem? Já agora, o que são essas proteínas conjugadas? Além dos aminoácidos, contém componentes químicos permanentemente associados. Então, por exemplo, nós temos as glicoproteínas,
as glicoproteínas, que além das proteínas tem carboidrato. E nós temos também, por exemplo, as lipoproteínas. Tudo bem? Então tá aí, tá? As glicoproteínas têm açúcares, tá? As lipoproteínas têm lipídios, tá? Agora que a gente entendeu já um pouco sobre as classificações das proteínas, nós temos algumas funções das proteínas, né? Vamos escrever aqui então algumas das funções das proteínas. Uma parte bem legal de saber. A primeira função que a gente poderia dizer aqui, ó, é uma função puramente estrutural. Por exemplo, se eu pegar o colágeno do tecido conjuntivo, que tem o colágeno, que tem vários tipos de colágeno, desde o 1 até o 20, mas o colágeno tipo 1 é o que fornece maior resistência à tração, então ele tem uma função estrutural. A queratina presente nos anexos epidérmicos, então cabelos, pelos e unhas também, tudo bem? Nós temos as funções de transporte, por exemplo, a hemoglobina. Nós temos a função de defesa, que são feitas pelos anticorpos, que são proteínas. Nós temos também a função de movimento, como é o caso da actina e miosina, tudo bem? Não somente nas células musculares, mas também nas próprias células. Alguns filamentos de actina são responsáveis pelos lançamentos de pseudópodes. Tem que ficar esperto com isso, que isso já caiu no Enem, tudo bem? Nós temos também função hormonal. Por exemplo, o GH ou somatotrofina é um hormônio proteico, tá bom? A insulina também é. E uma das funções principais que é a função de catalisadores, como são o caso das enzimas. Isso é importante. Beleza? Então tá aqui tudo que a gente viu até agora das proteínas. Agora, eu quero falar sobre a estrutura delas. Vamos falar um pouco sobre as estruturas. Tudo bem? No caso, tá, das estruturas, deixa eu escrever de novo aqui, ficou meio ruim, né? 3, então. Estruturas. Eu queria começar falando um pouco da estrutura primária. O que é a estrutura primária para uma proteína? Tá? O que seria essa estrutura primária? Ela é uma sequência de aminoácidos unidos por ligação peptídica. Tá? Então, ó, sequência de aminoácidos ligados pela ligação peptídica. Tudo bem? Então essa é a função primária, certo? E o elemento mais importante, tá, é a sequência de aminoácidos. Essa sequência, ela determina muitas vezes para a gente a função da proteína. Então, dependendo do tipo de aminoácidos que a gente tem, eu tenho diretamente a função a que ela vai pertencer. Já a estrutura secundária, tá? A estrutura secundária, ela pode ocorrer tanto em alfa-hélice, cuidado confundir com DNA, que é dupla hélice, tudo bem? Então, ó, a alfa-hélice são grupos, os radicais são projetados para fora e vai ocorrer pela presença de ligações de hidrogênio. Então seria algo mais ou menos assim a nossa alfa-hélice. Seria um arranjo desse jeito, em que eu vou ter, tá, a cada
resíduos, a cada, na verdade, 4 resíduos ou 3,6 aminoácidos, tá? Uma, uma volta, vamos assim dizer, tá? Então aqui eu tenho aproximadamente 3,6 resíduos de aminoácidos, tá? Essa é a alfa-hélice, ela tem a maior conformação, né? Porque você tem muita ligação de hidrogênio, todas as ligações peptídicas participam dessas, né? Exceto as das extremidades, tudo bem? E isso otimiza a estabilidade da molécula proteica, certo? Até aí, tudo bem? Com certeza, né, que a sequência de aminoácidos vai afetar a estabilidade. Por exemplo, se uma cadeia possui por exemplo, vamos assim dizer, a glicina, se tiver muita glicina, ela não vai ter alfa-hélice, por exemplo. Ela não vai ficar em alfa-hélice, porque a glicina ela tem uma estrutura que não permite muito bem esse arranjo. Então a alfa-hélice ela depende da sequência, da quantidade, do tipo de aminoácido. Por exemplo, como eu falei, a glicina ela não vai ocorrer em alfa-hélice. Então você tem vários fatores que influenciam a estabilidade. Então a tendência de formar alfa-hélice é uma dessa. As interações, né? Porque eu falei que os grupos R, né, dos aminoácidos, eles são projetados sempre para fora, né? Então, para fora, para fora. Vamos supor que esse grupo R interaja com esse. Já não vai ser uma alfa-hélice, ela vai se dobrar e virar uma estrutura terciária, certo? Então tem todas essas questões aí, né, de estabilidade, de interações, né? Mas enfim, a ocorrência de glicina e prolina, como eu falei, a glicina ela não vai ficar muito assim. É um tipo de estrutura proteica. E nós temos também as conformações beta. Tá? Conformações beta. Já no caso das conformações beta, a estrutura, elas lembram como se fosse um zigue-zague. Seria algo mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui é sempre o N terminal. E aqui vai ser sempre o carbono terminal dos aminoácidos. Ô professor, como assim? Ué, N terminal, C terminal, tá bom? Sempre desse jeito. Então, ó, as conformações beta são assim, elas são bem comuns em proteínas, e como eu falei, se aqui não gosta muito de glicina, a conformação beta adquire uma certa afinidade com a glicina e prolina, tudo bem? Isso é importante da gente entender, tá bom? Então essa é a estrutura secundária. Já a estrutura terciária, vamos ver aqui, ó, na letra C, a estrutura terciária, ela já tem uma certa complexidade que ultrapassa, vamos assim dizer, o nosso estudo para entender como que isso acontece. Porém, eu acho que é importante a gente entender o seguinte, tá? Que a estrutura terciária é um arranjo tridimensional, então você pode até escrever aqui, ó, é um arranjo tridimensional, tudo bem? E ela acontece a partir do enovelamento da estrutura secundária, tudo bem? Então é pegar essa estrutura secundária e dobrar ela em si mesmo, tá? E como que esse enovelamento é explicado? Primeiro, pelas ligações de hidrogênio, tá bom? Em segundo, pelas ligações de sulfeto. É outro tipo de explicação. Terceiro, pelas interações hidrofóbicas. Quarto, pelas interações iônicas. Então, por exemplo, tá? Eu tenho, vamos representar o que isso aqui quer dizer. Eu tenho lá uma estrutura primária, que é uma sequência de aminoácidos.
Aí eu tenho, por exemplo, aqui presença de alguns aminoácidos que começam a interagir e formar ligações de hidrogênio, certo? Então ela acaba de assumir uma estrutura secundária. Mas supondo que a presença de alguns radicais aqui nas extremidades façam com que esses radicais interajam entre si, ó, isso aqui eu estou desenhando é a ligação de hidrogênio, tá, entre os radicais. Essa proteína ela vai se dobrar sobre si mesma, vai se enovelar, e aí o que era assim, ó, ficou totalmente dobrado em si mesmo, tá? E óbvio que as ligações de hidrogênios ficaram aqui por meio para unir essas ligações, tá? Então essa aí, por exemplo, é a minha estrutura terciária, tudo bem? E a quaternária, tá? É a mais fácil de todas, tá? A terciária talvez seja a que mais tenha conceitinhos, mas a quaternária, ela é simplesmente a interação entre subunidades, tudo bem? Ela ocorre pela interação, tá? Entre subunidades de proteínas. Entre subunidades proteicas. Beleza, até aqui? Então, na nossa aula de proteínas, acredito que é importante saber isso, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, entre em contato com a gente. Tá precisando de aula de química, bioquímica, física, matemática para concursos vestibulares? Entre em contato com a gente no nosso Instagram, @vest_tube, lá no Insta você vai perceber, a gente posta diversas coisas que você não encontra aqui e com certeza é crucial para a sua aprovação, tudo bem? Muito obrigado pela aula, até mais!